Muito bom, assim, poder falar depois de Yuri, porque me dá um certo amparo legal para todas as coisas que vou falar aqui, mas também porque comprova que a Confederação, né, Nacional dos Municípios, ela só tem prestado, na verdade, um grande desserviço para a educação pública, né? Com essas inúmeras notas que apresentam levantamento de dados e de informações que têm empoderado cada vez mais gestores públicos que não querem, na verdade, cumprir a lei, né, não querem pagar o piso e que, por, enfim, algum motivo, não gostam da educação pública, profissionais da educação. E aí a gente tem visto que muitos municípios e estados têm apresentado, desde a aprovação da lei em 2008, preocupações com possíveis impactos econômicos que a aplicação dessa lei pode causar sobre os cofres públicos. São muitos os casos de prefeitos e governadores que têm alegado e que recorrem ou já recorreram à justiça, alegando que o cumprimento da lei, ela gera interferências indevidas nas finanças públicas de cada ente, né? Dizendo que, apelando, por exemplo, para o argumento da autonomia financeira, de que a autonomia financeira dos entes federados está sendo ferida com a imposição de uma lei federal, né, sem conhecer a realidade orçamentária de cada município, por exemplo. Ou então ofendendo princípios orçamentários constitucionais. E isso, a gente vê que desde 2008 tem sido vendida uma ideia de que o pagamento do piso é um gasto extra e que os municípios e estados brasileiros, eles não têm dotação orçamentária ou capacidade fiscal de bancar o cumprimento da lei. E aí eu considero que esse argumento, né, essa forma de enxergar a lei do piso é um grande problema, né? Problema por alguns motivos, e aqui vou citar dois. O primeiro, porque caracteriza o pagamento de um salário mais justo e alinhado, né, com o aumento da inflação como gasto extra, sendo que o pagamento de qualquer servidor público já é previsto nos orçamentos, né, municipais ou estaduais ou mesmo federal. Então, não pode ser lido como um gasto extra, não é um a mais no orçamento, que vai pesar, passar a ter um peso maior dentro do orçamento, porque, assim como todos os valores são reajustados na economia ao longo do tempo, os salários, eles também são reajustados, né? Então, a gente está percebendo que se trata aqui muito mais de como os gestores municipais e estaduais, eles lidam com a valorização do trabalho realizado por profissionais da educação, e não se trata apenas de uma questão financeira, né? Na verdade, são gestores públicos querendo esconder o seu conservadorismo, a sua raiva, o ódio, muitas vezes, a professores e professoras, né, profissionais da educação, com o discurso da responsabilidade com as finanças públicas. E um segundo ponto, porque sabemos que existe, sim, capacidade fiscal, né? E aí, no caso de Salvador, a gente sabe que existe condições financeiras de bancar, né, o cumprimento da lei e o pagamento do piso. E sabemos também que, quando se trata de dotação orçamentária, né, o tamanho das dotações, ela é uma questão política de definição de prioridades, né? E acho que isso é uma chave importante para a gente fazer a leitura sempre, para compreender o orçamento público. Fazer a leitura e enxergar o orçamento público como uma ferramenta política de gestão. Porque é isso também que ele é, né? Não é apenas uma ferramenta técnica de gestão. É uma ferramenta política, acima de tudo, onde os gestores municipais, estaduais ou federais definem, a partir das suas, né, enfim, de sua forma de gestão, de governar, enfim, sua governabilidade, onde é que o recurso ele vai ser alocado com o quê? E é a definição de prioridade isso, né? O orçamento ele não é feito todo de verba carimbada. Então, quando o prefeito Bruno Reis ele afirma que não tem dinheiro para pagar o piso, ele está mentindo, né? E aqui eu vou fazer o espelhamento de uma apresentação para poder demonstrar para vocês, assim, o porquê que essa minha linha de raciocínio, né, sobre o prefeito Bruno Reis. Cadê o documento? Aqui. Me digam se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Acho que sim, né? Só para a gente, né, tomar como referência. Estão conseguindo ver? Sim. Se a gente pegar um dado básico, que é esse que eu estou espelhando aí, que é o movimento da receita, né? A gente vai ver que
de 2024 para 2025, a receita do município ela tem um crescimento de cerca de 7%. A gente sai de 11,77 bilhões e vai para 12,59. E já é uma tendência de crescimento que vem ao longo dos anos, né? O primeiro ano aí dessa série histórica é 2020, que é o último governo de ACM Neto, o último ano do governo de ACM Neto. Depois pega integralmente a primeira gestão de Bruno Reis, e esse primeiro ano da segunda gestão de Bruno Reis. A gente vê o crescimento da receita total estimada na lei orçamentária anual e também do orçamento destinado para a educação, né? Aqui um gráfico que, quando eu exportei, ficou com a imagem um pouco prejudicada, mas eu acho que dá para vocês enxergarem esse movimento das duas variáveis, que é um movimento de crescimento, né? E que, assim, é importante sempre a gente ter um dado como esse quando vai contestar a argumentação de que não existe recurso suficiente no município para cumprir a lei do piso e pagar os professores e professoras, profissionais da educação. E aí falei, né, a gente tem esse crescimento da dotação, na verdade, do orçamento para a educação, e eu acredito que o maior problema que a gente tem no orçamento da educação de Salvador hoje está na distribuição de recursos. Isso, na verdade, é um problema, assim, dentro do orçamento inteiro do município de Salvador, mas a gente está tratando aqui especificamente da educação, porque o problema se efetiva no momento em que o governo municipal, por meio da lei orçamentária anual, e com a anuência do Poder Legislativo, é importante a gente frisar isso, porque o Poder Legislativo, ele sempre forma a maioria para aprovar a proposta integralmente como ela é enviada pelo prefeito, né? Ou então só com alterações que são dos seus próprios interesses e não do interesse da sociedade civil, da população de Salvador como um todo. E aí, nesse momento de definição de para onde o dinheiro vai, é que está o problema, porque ele vai, assim, como é que para onde o dinheiro vai, como ele vai ser usado, por quem que ele vai ser gerido, né? Tudo isso é uma definição que não inclui as pessoas mais interessadas no processo, né? A gente tem uma exclusão da sociedade civil no processo de definição orçamentária do município. As comunidades escolares, elas não são integradas ao processo de decisão, né, do orçamento da educação, por exemplo. O orçamento da educação de Salvador não é definido de forma participativa, né? E isso gera, assim, uma série de consequências que passa a afetar a vida de quem vive e de quem trabalha, que está ali no chão da escola, né? Porque o que torna prioridade para a gestão, muitas vezes não está em conformidade, em consonância com o que é prioridade para a própria educação do município, para quem vive da educação do município, né? E, da mesma forma que não se escuta as comunidades, né, escolares, não se escuta profissionais da educação, também não se escuta as demandas da própria sociedade civil. E isso impacta na definição dos recursos para cada finalidade. E o que a gente tem visto no orçamento da educação de Salvador, né, é que a gente tem uma série de rubricas que são engordadas, né, a cada LOA, rubricas essas que a gente, e aí profissionais da educação têm apresentado muito, inclusive, essas inquietações de que são rubricas que não geram mudanças efetivas e reais no cotidiano escolar. Então, é muito dinheiro para determinadas iniciativas que não têm impacto real na vida, né, da educação, enquanto outras ações, elas vêm sendo desnutridas ao longo do tempo, ou jogadas para escanteio, né? E quando a gente trata do piso dentro do orçamento, eu quero trazer aqui esse dado porque uma das grandes argumentações também de gestores públicos, né, que se opõem ao pagamento do piso, é a questão do gasto com pessoal. E a gente, observando esses dados, consegue perceber que Salvador... Que Salvador não está entre os municípios encurralados pela lei de responsabilidade fiscal, né? Salvador está muito longe de ultrapassar os 54% da receita corrente líquida que a lei de responsabilidade fiscal estabelece para a despesa total com pessoal. Só no ano passado, por exemplo, a gente vê aqui, né, 2024, que o município gastou 32,37% de sua receita com despesas com pessoal, né? O limite que a lei de responsabilidade fiscal estabelece é o de 54%. Então, vejamos aí a diferença, né, entre um percentual e outro. Salvador está, inclusive, bem distante do limite de alerta, porque a lei de responsabilidade fiscal,
ela estabelece um limite de alerta, um limite prudencial e o limite máximo, que, uma vez ultrapassado, geram algumas sanções para os municípios. Esse limite de alerta é aquele limite em que a lei diz assim para o gestor: olha, gestor, cuidado, porque você atingiu um limite que pode estourar a boca do balão, né? Então, a gente está te dando aqui um alerta para que você repense os gastos com o pessoal, reveja, né, as suas despesas e freie um pouco com relação a esse gasto dentro do seu orçamento. Esse limite de alerta é de 48,6%, né? Salvador nunca chegou a 40%. Nesse recorte temporal, pelo menos, que eu estou apresentando aqui para vocês. Na verdade, eu tenho um recorte até um pouco maior, mas que eu não coloquei, que é desde 2014. E Salvador, de fato, no que esteve acima de 43%. Então, assim, nunca esteve perto nem do limite de alerta. Quem nos dirá, né, do limite máximo? Então, dizer que não paga piso, né, porque isso gera um gasto maior e compromete o município diante da lei de responsabilidade fiscal é uma falácia também, certo? Pagar o piso e se adequar à lei vigente não colocaria Salvador entre aqueles municípios com algum nível de estrangulamento da despesa com o pessoal, né? E sem contar, tratando também de piso dentro do orçamento, que a obrigação de utilizar o mínimo de 70%, perdão, dos recursos do Fundeb com pagamento, né, da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica é algo importante de estar sempre sendo lembrado. E aqui vou mostrar um dado sobre o Fundeb, porque é um número também que tem um crescimento, né? E aqui, comparando o primeiro quadrimestre de 24 com o de 25, a gente vê que a arrecadação do Fundeb de Salvador teve um crescimento de 10%. Né? Essa linha verde que está aqui no gráfico é justamente o demonstrativo desse crescimento aí com relação a um quadrimestre para outro, né? Aqui no quadro a gente tem exatamente os valores dos 2 quadrimestres, né? Somados aí de janeiro a abril de cada ano. Então, dinheiro tem, né? O que a gente não tem no município de Salvador é uma boa gestão, uma gestão participativa, inclusive democrática, dos recursos públicos. Né? Eu acho que isso é importante de a gente sempre frisar, porque onde não tem participação da sociedade civil na definição orçamentária, a gente vai ter uma série de problemas. Né? E eu acho que o caso não é nem de cobrar o prefeito que ele mostre porque não consegue pagar o piso, mas é o caso de que ele abra as contas públicas e apresente quais serão os rearranjos que ele vai fazer para garantir o pagamento do piso. Né? Isso é uma obrigação dele diante, obviamente, do cenário de greve que está posto, mas também porque é importante que ele faça a abertura das contas públicas diante do cenário que está colocado. Assim, tem dinheiro, certo? Não há uma transparência com relação à utilização do recurso público, né? A sociedade civil não participa dos processos concernentes ao orçamento, né? Ela é excluída desses processos, então é importante e é fundamental, na verdade, fazer o tensionamento, né, para que o prefeito ele abra as contas e que demonstre de que modo é que ele vai reorganizar o que está posto para garantir o pagamento do piso, né? E aí, finalizando, é importante lembrar que a gente está em ano de PPA. PPA é o plano plurianual, que é aquele plano que estabelece aí as prioridades de governo, né, a partir dos principais programas que serão executados ao longo da gestão. Então, são 4 anos aí que o PPA cobre, e por isso é muito importante haver uma articulação da categoria para pressionar a prefeitura a realizar um PPA participativo, né? A categoria, enfim, toda a educação, ela precisa participar desse processo, porque é bem nesse momento que são definidos os programas de gestão, né? E para que a gente não tenha aí mais 4 anos de gestão com aqueles programas que ninguém entende, né? Qual é a finalidade, ou pior, depois que o programa ele tá posto, né? As LOAs vêm e começam a encher esses programas de dinheiro, e a gente, enfim, não vê esse recurso chegar e ter efetividade na vida prática da educação pública, certo? Então, acho que é muito importante, concluindo, enxergar o orçamento por essa perspectiva política, certo? E pensar sempre o orçamento como algo que pode, sim, ser alcançado pelas pessoas, né? É óbvio que é uma ferramenta muito complexa quando a gente abre para todos aqueles números, né? Eu tenho estudado orçamento é mais recente para cá, meu envolvimento com orçamento, ainda tem um pouco, assim,
dificuldade, mas enxergar o orçamento a partir dessa lente é muito importante, faz com que a gente se aproxime, né? E se aproprie para quando tiver, né, diante de uma situação de negociação, de tensionamento, a gente tem a condição de afirmar, tem dinheiro sim, certo? E queremos sim participar das decisões orçamentárias, porque é importante que a gente seja escutado e que as nossas, né, prioridades sejam colocadas dentro do orçamento do município. É isso.